Vamos chamar o Caio Matias. Ele é diretor de negócios do grupo OLX e responsável pela Ultimus, que é a solução de tecnologia para o mercado de veículos. O Caio vai falar pelo grupo OLX como aumentar a captação de LEDs e melhorar a conversão de vendas em 2025. Vamos chamar o Caio? Vem para cá. Obrigado, Silvia. Tudo bom, pessoal? Bem-vindo, aproveita, viu? Obrigado. Boa palestra. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Vamos começar então aqui, pessoal. Tem uma missão desafiadora, né? A gente estava com 7 pessoas agora há pouco no palco e eu sou um sozinho, competir com 7 não é tão fácil, mas vamos lá. Nossa missão aqui hoje é falar um pouquinho sobre 2 pilares principais da parte de venda de veículos, tá? Que é a captação de leads e a conversão. Não adianta captar muito e converter pouco, e não adianta ter uma ótima conversão, mas estar captando pouco também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. Mas antes disso, queria me apresentar. Sou Caio Matias, diretor de negócio do Grupo OLX e responsável pelo time da Ultimus, que são as soluções e tecnologias do Grupo OLX para o mercado de veículos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre 5 pilares, basicamente, da parte de captação e de conversão de leads. Aqui está meu Instagram, se depois alguém quiser pedir a palestra, a gente manda depois, fiquem à vontade aí de solicitar por ali, tá bom? E essas são as 5 áreas que a gente vai falar. Quando a gente fala de captação de leads, a gente quer dar destaque muito para a parte de onde eu consigo anunciar, quais são os locais que eu posso anunciar e a qualidade dos meus anúncios, isso influencia muito. E quando a gente fala de conversão de leads, a gente vai trazer esses 3 pontos aqui. Primeiro atendimento, follow-up e o que é o mais polêmico, ecossistema de vendedor. Talvez vocês estão pensando, pô, mas o que é isso, Caio? E a gente vai falar sobre isso e para mim faz muita diferença esse ecossistema saudável de um vendedor, tá bom? Então vamos começar, vamos falar um pouco sobre locais para anunciar. Como a gente bem sabe, os locais para anunciar são diversos, né? Desde portais de classificados, redes sociais, mecanismos de buscas e a gente tem muitos outros, por exemplo, jornais, revistas, outdoor, e esses mais tradicionais a gente vai deixar um pouco de lado, senão a gente ia ter que ter uma palestra de 3 horas aqui aproximadamente. E a gente vai falar desses 3 principais, que são os que mais estão em alta e são os que mais têm a ver com a parte online, que é o que realmente está trazendo resultado nos dias de hoje. Falando de classificados, a gente vai trazer bastante informações do grupo OLX, que são onde a gente tem os principais números. Quando eu falo de OLX, eu estou falando de 89 milhões de visitas todos os meses na plataforma. Gente, é muita coisa, tá? Isso são quase 2 milhões de usuários que utilizam a plataforma todos os dias. Quando eu olho para a quantidade de anúncios que eu tenho e quando eu olho para a quantidade de carros visualizadas todos os meses, é muita coisa, né? São quase 800 mil veículos anunciados com quase 410 milhões de visualizações mensais. Ah, Caio, o que você está dizendo então? Que eu preciso anunciar só no portal de classificados da OLX? Eu digo que você tem que anunciar nos melhores, e o OLX sim é o maior do país, e é muito importante que você esteja ligado no que a gente chama de ROI, tá? Não adianta você anunciar em 10, 15, 20 portais e você não saber qual que é o retorno de investimento que você tem. Então é melhor anunciar em 6, 8 e poder calcular isso aqui. Muitas revendas não calculam isso aqui, e aí vão anunciando em 10, 12, 14, e quando vai ver no final do mês não consegue verificar o que de fato está dando mais resultado. Então trouxe um pouquinho dos números do grupo OLX e da plataforma, que são absurdos, mas sempre um alerta. Se além da OLX for anunciar em outro lugar, fique ligado em qual retorno que você está tendo versus o investimento que você faz. E sim, os portais de classificados ainda são uma grande fonte de entradas de leads, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho para a gente falar de redes sociais, né? A gente não trouxe aqui, a gente trouxe as 10 mais utilizadas no Brasil. Percebam que aqui não tem YouTube. YouTube estaria disputando aí com o WhatsApp em primeiro lugar, tá? Mas ele não é bem classificado uma rede social. E a gente tem aqui WhatsApp em primeiro, Instagram, Facebook, TikTok, que é uma coisa que até um ano atrás praticamente nenhuma loja de carros utilizava. E agora está ficando muito forte a questão do TikTok. Facebook Messenger, Telegram, né? A gente fala muito que quem chega primeiro bebe água limpa.
Para quem não sabe, o Telegram tem muito mais tecnologia embarcada que o WhatsApp, só que chegou depois. Então, por isso que muito menos pessoas utilizam Telegram, mas ainda assim é bastante utilizado. E aí, Pinterest, Quai, X, que é o antigo Twitter, e LinkedIn. Então, eu fiz questão de trazer esses 10 principais aqui, para vocês verem e fazerem uma análise se vocês estão anunciando em todos esses locais, né? Caio, não estou anunciando em todos, mas tenho conhecimento de todos. Já olhei, por exemplo, o caso do TikTok, que é uma das redes que mais tem crescido no país e que lá fora é muito forte. Caio, nunca nem ouvi falar de TikTok. Super importante você conhecer. Mesmo que você não venha a anunciar e colocar a sua equipe de marketing para trabalhar em cima dele. Mas é importantíssimo que você conheça mais sobre essa ferramenta que é o TikTok e sobre outras que estão aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho de mecanismos de buscas, que é um pouco redundante, né? Quando a gente fala de mecanismo de busca, a gente só pensa em Google. E aí eu coloco uma provocação até quando o Google vai dominar. No mundo, 90% das pesquisas são feitas no Google, é muita coisa. E no Brasil é mais ainda, 99% das pesquisas são feitas no Google, tá? E aí uma provocação, até quando o Google vai dominar, que hoje se a gente olhar parece uma coisa impensável a gente não usar mais o Google. Mas tem uma coisinha que está chegando aqui que pode mudar totalmente esse cenário. Eu imagino que vocês já saibam o que é uma coisinha chamada inteligência artificial. Ora, se eu tenho uma plataforma que eu posso chegar e fazer uma pergunta, eu não preciso mais ir no Google, eu vou naquela plataforma. É por isso que o Google está investindo tanto também em inteligência artificial, porque ele sabe que se ele ficar de fora, daqui a pouco as pesquisas vão ser feitas em outro ambiente, que não na plataforma, na URL www.google.com. Então a IA pode mudar muito isso, e daqui a pouco a gente tem outros prompts, como o ChatGPT, para fazer perguntas. No ano passado, vou falar uma curiosidade aqui para vocês. No ano passado, quando o ChatGPT estava um pouco mais embrionário, já era bastante difundido, mas não é como é hoje, eu fiz alguns testes falando de questões esportivas. Então eu fiz umas perguntas para o ChatGPT, foi mais ou menos na metade do ano passado, perguntando: ChatGPT, quantas medalhas olímpicas o nadador César Cielo tem? E o ChatGPT respondeu errado. E eu perguntei, tá, aonde que ele ganhou essas medalhas olímpicas? E ele também respondeu errado. Então, é claro que já melhorou muito de um ano para cá, e é por isso que as pessoas não abandonaram totalmente o Google, por exemplo, para acreditar no ChatGPT e em outras ferramentas de inteligência artificial. Porque ainda existe um pouco de receio se de fato eles conhecem tudo e dão sempre as respostas certas, tá? Mas logo, logo, isso deve ter uma virada muito grande e a gente deve cada vez mais usar a IA, dentro ou fora do Google. Outra curiosidade é que há 2 anos, poucas lojas de veículos usavam o Google. Lá pelos anos 2019, 2020, existia um uso bastante grande do Google para anúncio de veículos, carros, motos, caminhões. Isso diminuiu em alguns anos por causa do custo do Google, que ficou muito caro. E logo depois, de mais ou menos 1 ano e meio para cá, voltou a dar bons resultados. Então, se a sua loja parou de anunciar no Google e não revisitou mais, é uma dica revisitar, porque os preços podem ter melhorado na sua região de cada palavra-chave. Então, pessoal, onde anunciar é super importante, tá? Seja no Google, seja nas redes sociais, seja nos sites de classificados. Até aí não tenho tantas novidades, mas aí a gente começa agora a avançar um pouco mais. Quais são as conclusões que a gente chega? Então, tá mais fácil anunciar, tá mais fácil. Tá mais fácil fazer tráfego pago, indicando para redes sociais. Tá mais fácil, que existem mais profissionais disponíveis. Hoje a gente percebe muito que as lojas de veículos multimarcas estão muito mais dispostas a investir no online. Se a gente chegasse a 3, 4 anos atrás, muitas lojas não investiam, e aquelas que investiam muito pouco, achavam que é dinheiro jogado fora, é difícil, é tudo caro. Hoje, praticamente todas as lojas que você vai estão investindo muito na internet. O que é bom, que gerou-se uma maturidade, mas o que por um lado é um pouco ruim, porque os investimentos ficam um pouco mais caros, tá? Mas hoje já está muito mais na consciência de cada um sobre esse investimento que tem que ser feito. Então está tudo 100%, né? Está tudo lindo e maravilhoso, é só captar os leads a rodo. É isso? Não é bem isso.
porque a gente tem que falar de qualidade de anúncios, tá? Como que tá a qualidade dos anúncios dentro da loja de vocês? E aí a gente vai falar um pouquinho o que é qualidade de anúncios. Porque pode ser um pouco subjetivo, né? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Quando a gente fala de qualidade de anúncio, tem alguns pilares que são super importantes a gente falar. Primeiro, qualidade das fotos, como a gente traz aqui uma foto de um áudio super bonita, chama atenção pra caramba, né? Se eu estou fazendo vídeos, qualidade dos vídeos, tem muita gente que tem investido em vídeos 360, isso faz diferença, né? Eu sempre costumo dizer que quando eu estou lá expondo o meu produto, eu estou concorrendo com outras dezenas de produtos. E aquela pessoa, o Caio que está lá olhando o carro para comprar, ele está olhando esse carro no monte de, ao lado de 10, 20, 30, 40. Então as imagens também chamam a atenção. Não só a imagem de capa, mas todas as outras imagens. E aí tem várias dicas que dá para dar, né? Uma dica que eu gosto sempre de dar, e que tem muitas lojas que não conhecem, é como você pode ter mais qualidade das fotos internas dos carros, né? Aqui a gente fala de carro, mas pode servir para motorhome, para caminhão, para outros veículos, né? Usem um bastão de LED dentro do seu carro para tirar junto com a foto, tá? A iluminação às vezes conta muito mais do que a qualidade da câmera para tirar foto. Um bastão de LED você vai pagar R$50, né? E ajuda muito. Então, use um bastão de LED. Você pode até mexer na temperatura da iluminação, mais quente, mais frio e tal. Isso faz a diferença para fotos internas. Para fotos externas, uma dica que a gente dá é sair um pouco do tradicional. Todo mundo está acostumado a tirar foto na diagonal, aí tira de lado, aí tira na outra diagonal, de trás, do outro lado e tal, de frente, né? Pô, às vezes tenta tirar uma foto só da lanterna. Pô, da lanterna aparecendo um pouco a roda, da roda, de coisas diferentes que aquele carro pode ter. Lembrem-se, todo carro seminovo ele é único. Se eu for hoje comprar um carro zero, qualquer concessionária praticamente do país que eu comprar vai ser o mesmo carro. Mas o carro seminovo ele é único, porque ele tem uma história única. Então ele pode ter determinada situação de conservação, pode ser o único dono e assim por diante. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Tudo tranquilo? Boa, bora lá. Então, essas são pequenas dicas para a qualidade do anúncio que faz toda a diferença na hora da gente colocar, tá? Mas essa parte de captação de leads, que é, pô, qualidade do meu anúncio, que é os locais que eu vou anunciar, ele é um pouco já tradicional e vocês conhecem. Agora que a gente vai entrar nos temas um pouco mais polêmicos, um pouco mais diferentes, tá? E aí, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, em outras palestras que a gente já fez esse ano, a gente pergunta quanto tempo é o tempo máximo que eu posso ter para atender um lead. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho me surpreendido com a resposta das empresas. Porque quando a gente fazia essa mesma pergunta há um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos, o que acontecia? O pessoal dizia assim, para atender um lead é meia hora, 20 minutos, 15 minutos, 1 hora. E para todo mundo que eu perguntei esse ano, isso variou entre 3 minutos e 10 minutos. Olha a diferença. 2 anos atrás era meia hora a média. Hoje é 5, 8, 10 minutos de média. Mudou muito. Então, gente, se a loja de vocês não atende em até 5 minutos, em até 8, 10 minutos, vocês estão acima da média. É super importante atender rápido. E o pessoal até perguntou um pouco, pô, Caio, mas por que 5 minutos, 6 minutos, 3 minutos? Uma analogia que eu gosto de fazer é a seguinte. Eu peguei o meu celular e estou ali mandando mensagem para uma loja. Normalmente eu fico 5, 6, 8, 10, 15 minutos com o celular na mão. Então a probabilidade de eu mandar a mensagem e a pessoa responder na hora e eu continuar o papo, ela é maior. E aí criou mais conexão, criou mais engajamento. Então os 5 minutos, no máximo 10, é super importante. Atendam rápido, porque a primeira impressão é que fica, não é aquela história? Ele já vai ter a impressão que vocês atenderam super bem, super rápido e estão começando a gerar essa primeira conexão. Tá bom? Falando agora um pouquinho ainda sobre o que fazer a mais do que os 5 minutos. Uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre ter uma mensagem padrão e clara. Vamos imaginar o seguinte. Aqui na frente a gente tem, aqui na primeira linha aqui, ó, 10 pessoas. E essas 10 pessoas são vendedores de uma mesma loja grande multimarcas. Imagina se cada uma das 10 pessoas quiser mandar uma mensagem para o cliente de um jeito. Perdão.
Então, assim, uma pessoa manda uma mensagem mais rápida e mais objetiva. Outra pessoa manda uma mensagem mais longa, né? Perguntando já como é que a pessoa tá. Outra pessoa manda uma mensagem só falando da empresa. Estamos tanto tempo no mercado, nossa experiência é isso, aquilo. Então, isso pode gerar um pouco de confusão e gera principalmente um problema que é o seguinte: como é que eu sei o que converte mais? É a mensagem longa? É a mensagem curta? É a mensagem falando da loja? Então é super importante criar-se um padrão de mensagem clara e objetiva. Eu recentemente, faz uns 15 dias, estava procurando um carro para o meu sogro, que ele quer trocar de carro. E a gente mandou uma mensagem para uma loja. Eles mandaram uma mensagem curta, mas que era uma salada. A pessoa se apresentava, ela falava já da loja, falava quanto tempo que a loja estava, perguntava se eu tinha interesse só naquele carro, se era em outros carros. Era uma coisa meio bagunçada. Então ter uma mensagem padrão e clara vai permitir que o vendedor ele não tenha que criar e bolar alguma coisa. Crie o padrão da sua loja, quando o atendimento é online, obviamente, né? E dispare isso para todos os seus vendedores para eles usarem essa mensagem, né? E aí, uma discussão que a gente tem muito grande, que é sobre a questão do pré-vendedor ou do vendedor. A gente não vai fazer uma enquete formal aqui, mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem acha que a loja é obrigado a ter um pré-vendedor? Levanta a mão para mim, bem alto. Beleza. Quem acha que a loja não precisa ter pré-vendedor e ela pode atuar só com vendedor? Levanta a mão aí. Tá meio dividida aí, vai ser boa a polêmica aqui. Eu sempre gosto de falar o seguinte. Tem regra, Caio? Não tem regra. Só que a gente tem que entender que são momentos diferentes. O papel de um pré-vendedor é receber um lead, uma pessoa ali, e fazer perguntas, fazer um pré-filtro para que essa pessoa possa chegar e a gente, em conjunto, saber se ela está disponível. Eu não consigo ficar em cima do palco, galera, senão além de falar com as mãos, eu me movimento muito aqui. A gente tem que saber o seguinte: essa pessoa, ela está pronta para ir para o vendedor. O vendedor é o quê? É o cara que vai conduzir para fechar o negócio. Não é que vai perguntar como é que tu tá, o que tu precisa. O vendedor, ele até faz isso, mas de uma forma um pouco mais objetiva. Então eu costumo dizer o seguinte: se eu não tenho pré-vendedor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que capacitar os meus vendedores para que eles saibam que no momento do primeira abordagem, deste pré-atendimento, ele tem que ter abordagens, ele tem que ter contextos ali diferentes de que quando ele vai vender. Então eu indico sim para as lojas, agora vocês vão saber a minha resposta, né? Para não ficar em cima do muro aqui. Eu indico que sim, a loja tenha pré-vendedores. Eu acho que é importante, tá? Para que ele seja treinado em fazer essa primeira abordagem como ninguém e passar para um vendedor. Caio, a minha loja é pequena, a minha loja não tem pré-vendedor. Beleza, então tenta entender que o pré-vendedor vai ser o teu próprio vendedor e ele tem que ter chapéus diferentes. Agora eu botei o chapéu do pré-vendedor e agora eu botei o chapéu do vendedor. Isso é muito importante, tá? Mas para aquelas lojas que estão um pouco mais estruturadas, que são um pouco maiores, sim, nós indicamos pré-vendedor e vendedor, tá? Eu sempre faço uma analogia com futebol aqui, que o papel do zagueiro é diferente do atacante. Então, né, não dá para botar um atacante na zaga e um zagueiro para atacar, que não vai funcionar tão bem. Então, super importante a gente ter essa visão, tá? E para finalizar essa parte do primeiro atendimento, é super importante a gente ter um interesse profundo do cliente. Eu sempre digo assim, tem muito vendedor, eu tenho certeza que na loja de vocês isso não acontece, em hipótese alguma, mas tem muito vendedor que está preocupado principalmente com o quê? Resolver o seu problema. Ele quer vender. Então, às vezes, ele se conecta muito mais com a meta dele, ele se conecta muito mais com o produto ali, do que com o próprio cliente, com a própria necessidade do cliente. Então, a gente sempre tenta construir, onde quer que a gente vá, com que o vendedor ele possa se conectar e deixar o cliente comprar. É mais saudável o cliente comprar do que o vendedor vender. Vocês me entendem a diferença? Então, a gente fala muito isso. Só vai conseguir fazer com que o teu cliente compre, tu seja um facilitador, se tu se conectar com um cliente. A gente já viu vários casos, e eu tenho certeza que vocês já viram dezenas ou centenas, de pessoas que entram para comprar um carro e saem com um carro totalmente diferente. Isso acontece ou não acontece? Acontece bastante, né? Então, isso é por quê? Porque você se conectou com aquela necessidade, viu que talvez o cliente não estava com o objetivo correto para o carro dele e acabou direcionando ele para outro
para outro produto, tá? Isso é super interessante. Então, gente, o primeiro atendimento faz muita diferença, tá? E eu vou dizer para vocês, por que que faz tanta diferença? Porque para aquele cliente que está ali, às vezes vai ser a primeira loja que ele procurou. Às vezes pode ser a segunda, às vezes pode ser a terceira. Se o atendimento for tão bom, ele nem vai em outras lojas às vezes. Agora, para o vendedor, para o pré-vendedor principalmente, aquele ali é o 15º que ele está atendendo no dia. Então ele tem que ter uma concentração muito grande e ele tem que estar muito focado em fazer bem feito. Porque se ele pensar assim, puta, mas esse aqui, cara, já é o 10º que eu estou atendendo hoje, é o 12º, ele não vai conseguir fazer um bom atendimento. E eu já vi muitas situações assim, de o vendedor pegar 2, 3, 4, 5, 8 leads num dia, que não foi legal. O cara queria 100% de financiamento, o cara queria uma série de coisas. E quando ele foi lá atender o 8º, ele atendeu meio assim sem vontade e foi o cara que veio e comprou porque era o cliente certo. Mas esse cara poderia ter sido perdido. Então, super importante fazer um primeiro atendimento muito direcionado, se conectando com o cliente, tá? Gente, falando um pouco de histórias da vida real, e aí eu vou dar o meu exemplo sobre primeiro atendimento. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido essa parte, mas é talvez o ponto alto aqui da palestra, porque isso são histórias que aconteceram comigo no ano passado e eu preciso compartilhar com vocês, tá? No ano passado, nós compramos esses 2 carros aí, um Taos e um Sentra, para minha esposa e para mim. E aí a gente teve contato com várias lojas para fazer essas compras. E a gente teve atendimentos que eu não considero bons atendimentos. Eu trouxe aqui para exemplificar. Tenho certeza que na loja de vocês isso não acontece, mas é importante talvez levar para o pessoal que está lá para trocar uma figurinha. Então, primeiramente eu vou passar aqui uma história que aconteceu quando a gente estava procurando um Taos para minha esposa. Eu mandei uma mensagem, né? Aqui eu tirei o nome da pessoa, o nome da loja, e a pessoa me respondeu: boa noite, sou fulano de tal, você tem um interesse na Taos? Eu falei sim. Não sei se dá para ver, aqui dá, né? Qual foi a primeira pergunta que a pessoa me fez ali? Deixa eu ver se dá pra... Aqui, ó. Teria troca? Esse cara estava preocupado com a minha necessidade e eu queria saber da negociação dele. Então, no meu entendimento, essa não pode ser nunca a primeira pergunta que o cara me faz. Ô cliente, tem troca no carro? Se eu entendo um pouco mais de negociação, o que eu vou saber? Pô, esse cara aqui quer saber se ele me passa o preço A ou o preço B. Entendeu? Então a conexão dele comigo foi 0. Então eu digo assim, ó, o que esse cara que estava preocupado com a minha necessidade, ele não perguntou, ele mal se apresentou, falou o nome dele, ele não perguntou qual era a minha necessidade, por que eu queria um Taos, se tinha que ser daquela cor, se eu estava procurando de outra cor, ele não perguntou nada disso. Ele queria saber primeiramente se eu tinha um carro para dar na troca ou seria a compra. Então vocês percebem que não existe conexão, existe uma preocupação dele em atender rápido. Eu brinco dizendo que para mim isso aí foi um vendedor e não um pré-vendedor, porque está muito acelerado o nosso amigo aqui, né? E aí, né? Enfim. Outro exemplo, esse aqui também foi um exemplo bem interessante. A gente mandou, ó, viu o anúncio na OLX, gostaria de mais informações. Essa loja que foi muito engraçado, porque aí era um carro cinza, minha esposa queria branco, e aí eu, né, fui conversando com eles e tal, falei, ó, é branco, mas de repente pode ser cinza. Me fala uma coisa, esse carro tem detalhe? Normal, pergunta normal, né? Básica. Olha o que ele me respondeu. Ele falou o seguinte: olha, eu nem ia te falar, mas esse carro aqui, ele tem a roda da frente aqui meio mastigadinha, mas você nem ia perceber se viesse aqui, então eu nem ia falar. Mas já que tá se perguntando, eu vou falar. Que tipo de pensamento ele gerou em mim? Confiança ou insegurança? Então, cara, com certeza a gente não comprou dessas lojas, entendeu? Gera muita instabilidade, muita insegurança. E aí, o pior dos 3 exemplos, na minha opinião. Deixa eu passar aqui. Aí, quando eu fui comprar um Sentra, na verdade eu tava... Vocês que trabalham com vendas sabem que tem cliente meio maluco, né? É o meu caso. Eu tava entre um Sentra e uma BMW 320. Bastante diferente os carros, né? Mas tem cliente que é doido assim, tá meio nos 2 pontos. E aí, enquanto eu estava pesquisando, eu mandei mensagem para essa loja. Eu mandei mensagem 8 horas da noite para essa loja. E eles responderam para mim em 2 minutos. O que eu pensei? Eu pensei, cara, esses caras são muito bons. Agora eles vão me encantar. Porque 2 minutos, isso era 8 horas da noite, gente, não era 5 da tarde. Eu digo, os caras estão muito ligados, estão muito antenados. Aí o que aconteceu?
Primeira coisa, beleza, se apresentou. Você queria mais informações sobre uma BMW 435? Eu nem sabia que existia esse carro. Eu falei, não, amigo, é uma BMW 320, não é 435. Daí ele colocou ali, ah, então desculpa, tá aqui as informações. Aí já mandou tudo, já mandou todas as informações, já mandou um monte de foto, não perguntou por que eu queria, não perguntou nada. Beleza, mandou um monte de informações. Aí a gente conversou uns 5 minutos aqui, eu acho que deu mais ou menos uns 5 minutos. Desde a hora que ele mandou a mensagem ali, deu uns 5, 10 minutinhos. E aí, eu falei, olha, fulano de tal, não lembro o nome da pessoa, também tá apagado ali. Olha, fulano de tal, já é tarde, já é 8h30, quase 9 horas. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar amanhã? Gostei do carro, achei bonito e tal, me chama amanhã. Vocês acreditam que ele não me chamou até hoje, esse cara? Até hoje eu tô esperando ele me chamar. E aí, nada tão ruim que não possa piorar, né? E aí, o que aconteceu? Eu esperei um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, whatever, e não me chamou. Mais ou menos 1 mês e meio depois, nós fomos, né, fazer um evento lá na cidade dessa empresa. E aí eles estavam lá, o pessoal dessa loja. E aí eu falei, gente, eu tive um excelente atendimento de uma loja que me respondeu em 2 minutos aqui e tal, mas não podia falar o restante, não podia dizer. Pois é, mas eles depois não continuaram, não fizeram um follow-up, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Eles mandaram para mim no WhatsApp uns foguetinhos e não vieram falar comigo. Podiam ter dito, pô, cara, meu Deus, pelo amor de Deus, esquecemos de te dar o retorno no mês passado, cara, do carro e tal e tal. E eles não vieram falar comigo. Então eu trago esses exemplos, pessoal. Esse primeiro exemplo aqui, que foi para mim um descaso, um descompromisso, pô, um carro de 300 e tantos mil. Eu trouxe esse exemplo aqui, onde o cara falou para mim, pô, eu nem ia te falar que o carro tá com uns mastigadinhos aqui e tal, tu nem ia perceber. Puta, falta de transparência total, e eu não tenho mais confiança numa loja dessa. E esse caso aqui, onde o que aconteceu? Cara, ele estava preocupado com o negócio dele em me vender o carro e não resolver o meu problema. Então esses 3 casos podem parecer brincadeira, mas são casos reais. Tirem fotos, se quiser pegar a palestra depois, levem para o pessoal da loja de vocês, porque isso é importante. E é super valioso que vocês mostrem para os vendedores de vocês, para os pré-vendedores, e digam, galera, vocês estão no outro oposto disso aqui, porque isso aqui é péssimo para nossa loja. Então eu acho super relevante esses exemplos aqui da vida real, tá? E aí a gente procurou outras lojas que fomos melhor atendidos e acabamos comprando, tá? E aí, gente, agora eu vou entrar num tema um pouquinho mais técnico, mais... À medida que a palestra vai avançando, cada vez vai ter mais novidade. O item 1 não tinha muita novidade, o 2 um pouquinho mais, o 3 que era atendimento, o primeiro atendimento já tem, agora o 4 vai ficar ainda mais novidade, e o 5 eu acho que é o que vocês mais vão talvez levar de novidades para vocês. É uma palestra bastante crescente. Gente, follow-up adequado. Acho que todo mundo sabe o que é follow-up, mas follow-up é aquilo que eu faço depois que eu fiz o primeiro atendimento. Kai, você quer comprar um Taos? Beleza. Vai comprar hoje? Não, não vou comprar hoje. Quero conhecer teu carro, então tá bom. Talvez ele vai ter que conversar comigo mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 5. Teve casos de vendas que foram feitas com o cliente conversando 10 ou mais vezes com o cliente. Isso acontece, isso acontece. Então follow-up é esse processo de você fazer isso, tá? Eu sempre gosto de dizer, gente, venda é técnica. Aquele negócio de que, venda é o cara que tem gogó, é o cara que consegue falar e enrolar as pessoas. Isso podia ser há 20 anos, há 15 anos. Hoje em dia não tem mais, acabou. Caio, mas então tá me dizendo que não precisa saber se comunicar. Não, peraí. Se você tiver uma boa oratória, se você souber se comunicar, é muito bom. Mas não é só isso. Os clientes estão cada vez mais empoderados, cada vez tem mais informação. Então, aquele vendedor que só sabe falar, cara, cada vez vai ficar mais para trás. Venda é técnica. Quando que é o momento de eu fazer perguntas? Quando que é o momento de eu ouvir? Quando que é o momento de eu falar pro cara, vamos fechar? Tudo é técnica. A gente não vai entrar nesses detalhes, porque senão a gente tem que ficar 2, 3 horas aqui fazendo palestra. Mas venda é técnica. Venda é processo. Eu atendo o cliente pelo online, eu tento fazer um pré-filtro aqui, tento mandar para o vendedor tenta convidar ele a vir para a loja para fazer um test drive. Existe um processo. Lembra que eu dei o exemplo aqui dos 10 aqui da frente?
Ah, se cada um dos 10 tiver uma mensagem inicial para mandar no WhatsApp. Não. A mesma coisa, deveria ter um processo único da loja de como que é todo esse processo de venda, desde que o cara mandou o lead até quando eu estou entregando a chave e fazendo a entrega técnica para ele. Então, super importante ter esse processo. Gente, venda é consistência. Quem aqui é vendedor mesmo? Não é dono, é vendedor de loja de carro. Tem vendedores aqui? Alguns. Gente, venda é consistência. Caio, então eu posso fazer o follow-up segunda e terça-feira. Legal, e daí quarta, quinta e sexta eu não faço. Cara, é consistência, tu tem que fazer todos os dias. Venda é consistência, tá? Já falei no passado, venda é conexão, nos slides anteriores, venda é conexão. E perceba, se eu vou falar 2 vezes com o meu cliente, 3, 4, 5, 8, 10 para vender, cada momento é um momento de conexão diferente. Tem estudos que apontam que quanto mais tempo tu fica conectado com o teu cliente, maior a chance de tu vender. Então, uma das técnicas interessantes é tu tentar esticar esse momento, entendeu? Claro, não vai ficar ali enchendo linguiça o tempo inteiro e tal, mas tenta esticar isso, tenta criar essa conexão, né? Tenta falar com o cliente, depois tenta falar um pouquinho mais, depois tenta falar um pouquinho mais, chama ele para tomar um café e assim tu vais avançando nessa conexão. E eu brinco dizendo que venda é arte. Por quê? Gente, eu tenho que saber técnica então, eu tenho que entender de processo, pô, como é que eu faço a venda aqui? Eu tenho que ser consistente, não basta ser só um ou outro dia da semana. Eu tenho que me conectar com o cliente. Cara, é bastante coisa. É bastante coisa. Mas nos dias de hoje, é isso que tem feito a diferença para os vendedores de alta performance, tá? A gente sabe que, de modo geral, bons vendedores, vendem 10 carros um mês, vendem 11, vendem 12, podem chegar a vender 15, mas existem vendedores de alta performance que vendem mais de 15 carros por mês hoje. Chegam a vender mais do que 20. E eu conheço vendedores de algumas lojas que vendem 3 ou 4 carros por mês. Pô, mas peraí. Como é que tem vendedor que vende mais de 20 e como é que tem vendedor que vende menos de 5? Tá muito descompensado isso. Então tem algo aí. E muito tem a ver com esses pontos aqui. Esses 4 pilares. Técnicas de venda, processo de venda, consistência e a conexão podem fazer toda a diferença, tá, gente? Então, o follow-up, eu acho que, pelo que eu acompanho, talvez seja o principal problema. Porque mesmo que tu fez um primeiro atendimento, talvez não foi aquela arte toda, mas talvez o cliente não vai te julgar de cara só por ali. Não, peraí, vão mais, deixa eu dar um pouco mais de chance para essa pessoa. E aí aquele follow-up, o interesse dele contigo, se ele tá te respondendo, tá te perguntando a cada 2, 3 dias, isso faz muita diferença. Então, aqui, de verdade, eu acho que é o principal erro de venda, tá? Que os vendedores cometem. E por último, e não menos importante, a gente começa a falar de um negócio que talvez seja um pouco novidade para alguns de vocês, nesses termos que a gente vai falar aqui. Ecossistema de vendedor. Pô, Caio, mas o que é isso? Que diabos é isso de ecossistema de vendedor? A gente entende que vendedor é um ser que trabalha com ansiedade, é um ser que trabalha às vezes com imediatismo, obviamente trabalha com meta, né? Todo vendedor deveria trabalhar com meta e por conta disso, a gente entende que os vendedores ficam bastante apreensivos no dia a dia. E isso pode atrapalhar a performance deles, tá? E aí a gente tem algumas dicas que a gente traz para vocês implantarem dentro das empresas de vocês. Primeira delas, processo de treinamento. A gente já conheceu lojas que simplesmente chegam para o vendedor e dizem assim, ó, olha, tem aqui o João, o José e a Maria, que são nossos vendedores, vai lá com eles e vê como é que eles vendem aqui, é assim que tu vai fazer igual. Cara, isso não é um treinamento. Lembra que eu falei? Vocês deveriam ter uma mensagem padrão para enviar no primeiro contato. Vocês deveriam ter um processo de vendas, tá? Que a gente vai falar aqui no ponto 3, que a gente fala muito do playbook. Então, o treinamento em si deveria ter algo. Como, por exemplo, ó, você vai acompanhar o João e a Maria durante 15 dias, 10 dias e tal. E a gente vai fazer algumas reuniões para a gente trocar figurinhas e eu vou falar um pouquinho de como que é o DNA de vender aqui na loja ABC. Então, essa parte de treinamentos é muito interessante. Há mais ou menos 3 anos ou 2 anos, não faz tanto tempo assim. Eu cheguei em uma loja lá da nossa cidade, em Santa Catarina, em Blumenau. E aí eu perguntei para eles, ô fulano de tal, que tipos de reuniões, por curiosidade, que tipos de reuniões vocês fazem dentro da loja de vocês?
para saber se ele fazia uma reunião mensal com todo mundo da diretoria ou com todo mundo da empresa, ou se ele fazia uma reunião com os vendedores, enfim. E aí a pessoa me falou o seguinte: Caio, a gente não faz reunião na nossa empresa. Eu falei: tá, vocês não fazem reuniões de diretoria mensal, mas e com os vendedores? Não, a gente não faz reunião. Eu falei: cara, como é que vocês não fazem reunião? Primeiro que vendas, vocês deveriam ter reuniões pelo menos semanais. Na pior das hipóteses, quinzenais. Mas reunião de acompanhamento. Reunião mensal é super importante. Como é que tu está dando direcionamento para tua empresa se tu não tem reuniões? Então, reuniões da empresa como um todo é super importante, mas com os vendedores principalmente, tá? Quem é vendedor aqui sabe que muitas vezes o que ele espera é um direcionamento. Então eu super indico ter reuniões semanais com os vendedores, tá? Com um time de vendas. Aí junta pré-venda, venda, tem outra pessoa que trabalha junto aqui e tal, sei lá, o comprador junta tudo. Que seja de meia hora, que seja de 15 minutos semanalmente. Cara, mas é importante ter. Você vai ver a diferença que faz. Então, além de treinar o time, não só quando um vendedor está entrando, mas pensemos o seguinte: eu tenho lá o vendedor Paulo, ele está há 3 anos aqui. Cara, esse cara nunca mais precisa ser treinado em nada? Claro que sim. Então, ter treinamentos periódicos para o time de vendas, seja interno da própria empresa, ou seja, externo, super importante. Reuniões, consistência nas reuniões, nós sugerimos semanalmente. E item 3, tá? E aí é uma coisa que eu vejo pouquíssimas lojas. Eu diria que menos de 5% das lojas tem isso estruturado, tá? Que é o quê? O que nós chamamos de playbook de vendas, tá? Caio, que raios é isso? Quem é que já ouviu falar de playbook de vendas? Levanta a mão aí pra mim. Vocês estão bem, hein? Playbook de vendas, o que é isso? É um material que eu indico como funciona o processo de venda da minha empresa, que eu indico quais são os rituais da minha empresa, que eu deixo escrito. Por quê? Porque a hora que ele, que é meu vendedor, sair e trocar por outra pessoa, eu não tenho que explicar tudo do zero. Já está mais fácil. Principal vantagem nisso, para construir um playbook de vendas, eu vou ter que pensar. Peraí, qual que é o melhor processo da minha empresa? Qual que é o melhor ritual que eu vou fazer? Eu vou fazer reunião semanal ou vou fazer reunião quinzenal? Pô, vai ser de 1 hora ou vai ser de 15 minutos? Que perguntas que eu faço numa reunião semanal? Como é que foram as vendas? Quais são as dificuldades? Então, a criação de um playbook de vendas é fundamental para qualquer time de alta performance de vendas. Pô, cara, mas peraí, eu vou ter que fazer então uma pós-graduação para fazer um negócio desse e tal? Cara, começa do simples e vai melhorando. Para muitas coisas na vida, feito é melhor que perfeito. Você já deve ter ouvido essa frase. Então assim, Caio, o que é um playbook de vendas? É você sentar na frente do seu Word e escrever 1 página, 2 páginas de como é que é lá. Caio, mas eu quero fazer o mais simples. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever um capítulo lá, venda online. Aí você vai colocar: nós temos um autotexto aqui de apresentação. Esse autotexto sempre deve ser utilizado na primeira mensagem. A partir daí, existem 3 perguntas que é super importante a loja fazer. Por que o cliente está querendo esse cliente? Como é que o cliente chegou até a nossa loja? Sei lá. E aí tu vai se colocando. Quando chega no presencial, bom, primeira coisa que a gente vai fazer, recepcionar o cliente, perguntar se ele quer água ou café. Depois disso a gente vai sentar com o cliente e perguntar como é que ele chegou até na nossa loja, qual o veículo que ele olhou, ou se ele ainda não olhou. Então você coloca um passo a passo, que é óbvio que depois o vendedor não vai ficar lá olhando para falar com o cliente. Depois de 2, 3, 5 vezes ele já memorizou aquele negócio. Mas ele fica com um negócio extremamente estruturado. E aí você evita o quê? O que muitas vezes na venda é um problema, que é o quê? Improviso. Pô, Caio, mas vendedor tem que ter capacidade de improvisar? Tem. Quanto mais tiver, melhor. Mas a capacidade de improvisar tem que ser usada só quando de fato precisar, e não a todo momento. Então, um playbook estruturado vai te ajudar demais a organizar como que os seus vendedores vão atender de uma forma muito parecida. Não é igual. Eu falei parecida. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu comportamento, as suas características e vai fazer um processo de venda um pouco diferente, mas sempre seguindo uma mesma linha. E outra coisa que eu gosto de falar muito é dar visibilidade para a performance do teu vendedor. Lembra que eu falei que o vendedor ele é um pouco ansioso, ele trabalha com metas? A grande maioria das lojas de veículos não permitem que o vendedor saiba como é que está o atingimento das metas durante o mês. Eu acho um baita de um problema isso. Por quê? Porque se ele é ansioso
e ele não sabe, porque, beleza, Caio, mas é só saber quantos carros vendeu. Tem muita loja que não é assim, não é por quantidade de carro, é por valor, é por uma série de outras coisas. Então eu saber se eu estou com 70%, se eu estou com 80%, como é que tá, é super importante. Então eu super indico que vocês tenham ferramentas que consigam ajudar isso, né? As ferramentas da Altimus, do grupo OLX, conseguem, por exemplo, dar essa visibilidade de performance do vendedor durante todo o mês. Essa é uma das 50 ferramentas que a Altimus consegue ajudar as lojas de carro. Depois alguém tiver interesse, estou à disposição aí para a gente conversar. E tudo isso vai fazer com que eu tenha um ecossistema de um vendedor muito tranquilo. Por quê? Porque percebam, esse cara está bem treinado. Esse cara tem reuniões constantes comigo. Ele sabe que o piano não está sozinho nas costas dele. Nós estamos dividindo isso. Esse cara sabe que nós temos um playbook que ele não precisa usar improviso em 80% dos casos, só em 8, em 10. Esse cara sabe como é que está a performance durante o mês dele e ele sabe que eu estou comprometido como gestor dele a acompanhar ele. Então, gente, é super importante que a gente crie esse ecossistema do vendedor. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso. Eu vejo pouquíssimas empresas preocupadas com isso. Às vezes a gente se preocupa só com a venda lá, com o final. Só que aquele resultado, ele vai passar por tudo isso aqui. Se isso aqui não tiver redondinho, a performance lá no final vai ser comprometida. Pô, Caio, mas aqui na nossa loja a gente está bem. A gente não faz nada disso que você falou. Mas a gente vende 30 carros por mês. Eu aposto que se você fizesse a maioria das coisas que estão aqui, você ia passar de 30 para 40 tranquilamente, tá? De 20 a 30% de performance, de aumento de performance, você consegue com essas dicas. Tá bom, pessoal? Esses eram os 5 pilares que a gente tinha para passar para vocês, né? Locais para anunciar. A gente falou muito sobre portais, sobre redes sociais, a gente falou sobre mecanismos de buscas, né? A gente não aprofundou em alguns temas, como inteligência artificial, como as redes sociais que mais estão em alta, como o TikTok, né? O próprio Quai está bastante em alta. A gente não aprofundou tanto na qualidade de anúncios, né? Porque a gente não tem tempo para isso. Falamos muito sobre o primeiro atendimento. Lembrem dos 3 casos reais que eu mostrei aqui para vocês, né? Vamos se preocupar com a conexão com o cliente, não com o nosso problema, não com o nosso produto. O cliente, ele quer atenção. Aqui, os 2 principais problemas: follow-up adequado, com consistência, com clareza, né? E tentando trazer algo novo para o cliente a cada momento, né? Contato 1 eu trouxe uma coisa, contato 2 trouxe outra coisa, contato 3 eu trouxe outra coisa. Eu sempre digo assim, não adianta fazer um follow-up e dizer para ele, e aí, vamos fechar? E aí, vamos fechar? E aí, vamos fechar? Cara, não dá. Tenta trazer coisas novas. Pô, vamos ter um feirão aqui, aproveita, vem nos visitar, vamos conversar melhor, tal. Coisas diferentes, estímulos diferentes geram resultados diferentes. E ecossistema do vendedor, pessoal. Cuidem muito com aquela parte do ecossistema, para mim, onde as lojas mais pecam junto com um follow-up adequado. Tá bom? É isso. Eu queria agradecer demais vocês por a gente compartilhar esse momento. Eu sei que o espaço da feira é super concorrido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem mensagem no direct aí. A gente pode trocar figurinha. Se quiserem a palestra aí, é só me pedir que eu encaminho para vocês. OLX e a Altimus estão à disposição para atender vocês. Nosso stand está logo aqui do lado. E eu queria agradecer demais aí por esse tempo de qualidade que a gente passou aqui. Muito obrigado, gente.